ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. No episódio de hoje, vamos mergulhar no mais profundo mar de lama do Brasil, a chamada Operação Bandeirantes. Criada na mais alta marginalidade e ilegalidade, a operação unia militares e o alto empresariado paulista em uma única missão: caçar, prender e torturar os adversários políticos da sociedade civil. Foi neste momento que a ditadura militar e a Fiesp mostraram sua cara de verdade. Mas antes de entrarmos nesse chorume todo, quero saber o que o Drinco nos mandou essa semana para aguentar essa história. Diga lá, Camila. Bem, o vinho de hoje vem da Espanha, da região de La Mancha, como o Dom Quixote. É o Sangre Arena Red, um Malbec adocicado e levemente frutado. E sabe o que é melhor? Um preço inacreditável. Está por apenas R$19,80, mas isso porque é uma promoção relâmpago. Então vai em drinco.com.br e compre uma, 2 ou até 3 garrafas, 4, 5, meia dúzia se estiver sobrando. É bom para acompanhar numa quarentena. Então você pode comprar 40 garrafas. Você aproveita um vinho incrível e ainda ajuda a gente aqui a continuar a contar causos da história do Brasil. Da história mais desesperada e cagada do Brasil. Essa é. Brinde! Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, oficialmente essa história começa justamente no golpe militar de 1964. Pode-se dizer que nos primeiros 4 anos do regime ditatorial, a repressão aos adversários políticos era brutal, pesada e cruel, mas ao mesmo tempo mostrava um lado bem peculiar das Forças Armadas brasileiras: a falta de inteligência. Como temos visto ultimamente. A sensação que vários comandantes do exército tinham era de que eles estavam sempre um passo atrás, quase sempre em movimento reativo ao invés de estar no ataque. Quando havia alguma ação de grupos de guerrilha, eles tinham de correr atrás para buscar os membros, sempre em desvantagem tática. A situação era extremamente incômoda para o regime, ainda mais quando a partir de 67 a cidade de São Paulo começou a viver uma série de assaltos a bancos e sequestros feitos por esses grupos subversivos, segundo os militares. Então não é inteligência das pessoas especificamente, é inteligência no sentido de grupo. Não, mas de investigação. De investigação, basicamente. Tá. Eu tava achando que você tava falando que os militares eram basicamente burros. E eu já tava concordando. Não, mas isso sim, né? Se você tem uma força armada e você não tem uma inteligência nessa força armada, você tem um problema. né? Mas é inteligência em termos de investigação. Sim, mas só quem não é inteligente não monta uma inteligência. Uhum. Enfim, foi então que os milicos resolveram que chegara a hora de finalmente se organizar efetivamente para combater seus opositores. Mas foi somente em 69 que isso saiu do papel, logo após a promulgação do AI-5, o ato institucional do governo que basicamente suspendeu todos os direitos civis. Tem sido muito comentado ultimamente, né? Inclusive. Pedem de volta. Não. Tem uma família de imbecis que costumam citar com frequência. E aí tem uns loucos de manifestação que às vezes fazem um cartaz de cartolina pedindo, né? E gado. E boi. Mas a sensação entre os militares é que, apesar deles terem a força bélica e até dinheiro para fazer isso acontecer, eles teriam de ter cúmplices no trabalho sujo. E de quem for atrás? Da Fiesp, é claro. Queriam os empresários paulistas do seu lado. Tá, mas como cúmplices? Cúmplices. Tá. Dessa nova organização de inteligência. Então eles não foram atrás do dinheiro, especificamente. Também, né? Também. Sim, óbvio. Fiesp é... Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tá. O então ministro da Justiça, Luiz Antônio de Gama e Silva, e o da Fazenda, Delfim Neto, fizeram a ponte com o empresariado. O Delfim Neto ainda não morreu. Não.
Ele tá eterno. Ele é Mun-Ra, cara. Ele é impressionante. Ele deve ter pelo menos 350 anos agora. Sim, e teve lá ajudando o governo do PT também, né? Não, surreal. O Delfim estava em todos os lugares. Ele é hors concurso. Enfim, a ideia era receber uma vaquinha para a montagem da Operação Bandeirantes, um organismo que reuniria as Forças Armadas e as polícias militar e civil do estado de São Paulo para focar esforços na caça dos subversivos. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu entendo a importância dos bandeirantes para a escola de São Paulo, mas por que tudo em São Paulo tem que chamar bandeirantes? Porque foram eles que saíram de lá, né? Mas por que tudo tem que chamar bandeirantes? Rodovia. Conduzo, não... Como é que é? Conduzo, não sou conduzido. Não sou conduzido, conduzo. Mas tudo tem que chamar bandeirantes, por quê? Porque tem os bandeirantes vieram de rodovia, lá, avenida, enfim. Brinquedos, bandeirantes, rádio, bandeirantes, TV, bandeirantes, tudo é bandeirantes. É a fixação paulista pelo controle. Até quando eles vão fazer um negócio do instrumento de tortura, eles chamam de bandeirantes. Aí faz mais sentido. Mas tem os brinquedos bandeirantes. Então. Enfim, o comando dessa operação foi dado ao coronel Antônio Lepiani, chefe do Estado-Maior da 2ª Divisão de Infantaria do Exército. O governador de São Paulo, Abreu Sodré, cedeu uma delegacia na Rua Tutóia para a implementação. Paulo Maluf, então prefeito, asfaltou todos os acessos à delegacia. Cabe falar que da Polícia Civil veio parte da Divisão Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, por conta da experiência investigativa, com seu amplo leque de técnicas de tortura, e também o DEIC era conhecido na época por sua crueldade de seus métodos de interrogatório. Entendi. Eu já conheci um pouco essa história, o que me chocou é que a Rua Tutóia não era asfaltada em 1969. Não, o acesso à delegacia, porque ela ficava mais afastada. Tá. O Malufão foi lá e fez. Tá, e eles eram conhecidos por técnicas de tortura. O DEIC, sim. Que eles tinham uma parte que... Esquadrão da Morte, enfim. Vou falar mais sobre isso pra frente. Tá bom. Mas precisava da participação dos empresários. Gami Silva, ministro da Justiça, cuidou da Fiesp, chamando o amigo Henning Boylissen, então presidente da Ultragás, a conseguir a adesão dos demais. Já eu conto um pouco mais sobre esse Boylissen, uma figura bem sinistra. E Delfim Neto deveria convocar os bancos. O resultado foi bem macabro. Dos principais grupos de empresários, Boylissen conseguiu que a Ford, a Volkswagen, a Camargo Correia, o Grupo Educacional Objetivo e o Grupo Folha participassem. Eita. Sim, o velho Frias. Na parte de finanças, o Gastão Vidigal, do Banco Mercantil de São Paulo, adorou, e Amador Aguiar, o Sr. Bradesco, não só encampou, como exigiu que esse tipo de operação fosse espalhada por todo o Brasil. Os empresários brasileiros, eles não melhoram, né? Não melhoram. Eu queria deixar isso bem claro, tá? E basicamente é tudo empresa familiar, né? Então você vai passando... Não, é que assim, eles não melhoram. Hoje eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Se derem a chance, sim, farão exatamente a mesma coisa. E o que era a Operação Bandeirantes, conhecida como OBAN, afinal? Basicamente era uma organização à margem da legalidade, um grupo paramilitar de ação direta e violenta. Para cuidar disso, o exército selecionou a fina nata dos mais loucos para tocá-la, desde os comandantes aos membros do baixo clero. Se você era um policial brutal, a OBAN era o seu lugar. Um dos seus primeiros comandantes foi o delegado Sérgio Fleury, que era do DEIC e trouxe seu know-how dos Esquadrões da Morte, que caçava criminosos em São Paulo para matá-los. Atenção, ouçam um episódio sobre o Frei Tito. A gente fala muito do Fleury. Agora, se juntar a Fleury, Maurício Lopes Lima, torturador do Frei Tito, que já contamos a história, e o famoso Carlos Brilhante Ustra, conhecido como Major, Dr. Silva, Dr. Tibiriçá. Amigo que é ídolo máximo de certa família, de milicianos. A ideia, além da repressão óbvia, era finalmente colocar a ditadura em vantagem. Usar a tortura para conseguir as informações para desbaratinar os grupos armados da oposição. Isso não é bem uma estratégia de inteligência, né? Eu queria dizer, tudo bem, você torturando as pessoas, você consegue as informações, mas assim, na real, teoricamente você deveria investigar, né? Sim, mas eles estavam nem aí, né? Assim, qual é o jeito mais fácil de conseguir informação? Pega as pessoas, tortura até a morte, ou o que der que a gente vai pegando as informações. E aqui, antes de contar o que acontecia exatamente ali na sede, na delegacia, volta ao Sr. Boylissen. Boylissen era um dinamarquês nascido em 1916 e que veio para o Brasil aos 22 anos,
depois de se casar com uma das filhas do cônsul da Dinamarca no Brasil. Teve uma carreira meteórica na Ultragaz. Em menos de 10 anos na empresa, se tornou presidente do grupo. Instalou um grande esquema para a empresa, com grande ajuda da mãe Estado brasileiro. Ele comprava gás no exterior e vendia à vista para a Petrobras. Como a Petrobras era monopólio, então ele comprava o gás de volta a prazo, para revender ao consumidor final à vista. Muito sucesso. Ele era um banco. Um sucesso selo Fiesp. Na verdade, ele era tipo as Casas Bahia do gás. Basicamente. Que é, na verdade, uma financiadora, né? No final é isso. Agiotagem. Entendi, ele é a Jota, de gás. Na vida pessoal, ele largou a mulher e o filho por uma mulher mais jovem, mas nunca se separou, continuava a bancar a vida da esposa oficial. Segundo consta, também não resistia a uma jovem negra, ou seja, um verdadeiro tiozão babão. Entendi, mas ele largou a esposa e arranjou a namorada. E ainda... Mas continuou casado, e aí ele traía a namorada com jovens negras. Jovens negras. E se tinha uma coisa que ele odiava, era comunista. E por isso abraçou o golpe militar com muito entusiasmo. Mas nunca perdoou Antônio Emílio de Moraes e José Mindlin, que se negaram a bancar a Oban. José Mindlin, dono de uma das maiores bibliotecas do Brasil. A diferença, né? Então, entre quem lê quem tem uma boa biblioteca não compactua com golpes, porque leu, entendeu? E, além de financiar a Oban, Boyesen também se envolveu diretamente. Era amigo pessoal de Sérgio Fleury. Ele comprava diretamente instrumentos de tortura. Um deles ficou conhecido como pianola de Boyesen, comprado nos Estados Unidos e dado a Fleury. É que, peraí, o cara viajava para os Estados Unidos para comprar instrumento de tortura? Sim. Ou mandava encomendar, nem sempre ele ia diretamente. Deve ter um catálogo, né? Essa galera arruma, né? Avon dos instrumentos de tortura. Deep Web da época. Tipo, eu imagino, né? A secretária, a recepcionista da Oban, na verdade, ela, em vez de ter o catálogo da Natura para vender, ela tinha um catálogo de instrumentos de tortura. Não duvido. E essa pianola era uma espécie de teclado onde os torturadores poderiam controlar a força do choque elétrico que davam. Nossa, igual aquele experimento. Sim. Sabe, aquele da universidade que eles colocam uns estudantes para dar o choque em outros estudantes? Sim, sim. Procura esse experimento aí. Acho que tem naquele serviço de streaming. Estudantes dando choque em outros estudantes. Então, ali na Rua Tutóia, instalou-se o centro oficial, mas não legal, de tortura da ditadura. Como funcionava? Bom, os caras desconfiavam de alguém, iam lá e pegavam a pessoa. Geralmente usavam os carros de entrega do jornal, da Folha de São Paulo, para isso. Uia! Outras eram os caminhões da Ultragaz. Daí levavam para a delegacia e eram chutes, socos, pau de arara, a pianola e cacetetes com pregos enfiados no ânus de alguém. Até que essa pessoa dava um nome ou falava de algum esquema. E o ciclo recomeçava. Nossa, é brutal, gente. É surreal, assim. Tem a cadeira do dragão também, os choques, assim. É inacreditável que o ser humano se propõe a fazer isso com outro ser humano, assim. Sádicos, né? Em geral. Então, eu imagino que tem uma desumanização própria para você conseguir desumanizar o outro dessa forma, assim. Só de falar me dá vontade, me enche o olho de lágrima. De tanta raiva e revolta que eu tenho com esse tipo de coisa. E sabe quem estava por lá para assistir e muitas vezes participar, comandar as sessões de tortura? O Boyesen. Ele mesmo. Boyesen era um cara que frequentava quase semanalmente a delegacia da Tutóia para ou assistir uma sessão de tortura ou comandar uma sessão de tortura. Um grandíssimo filho da puta, né? Sim. Tá no momento de... Por favor, coloca aquele pedaço do José Wilker. Agora, tá? Obrigada. Sim. Não vou mais, não. E tem mais. Eu largo o emprego. Enfio os 12 anos de estabilidade no rabo. No rabo. E tem mais. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta. Seu filho da puta. No total, a Operação Bandeirantes durou praticamente 1 ano, sendo Frei Tito a sua vítima mais conhecida. Mas tem muitas outras. Sim. Não há um número oficial de torturados, mas a descoberta da vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo, nos anos de 1990, dá uma ideia do que aconteceu ali. Mas a coisa toda parou em 70? Não, claro que não. Só piorou. Mas é aqui que acaba a história da Oban e começa outra.
Por serviços prestados, Ustra assume o comando da Operação Bandeirantes, rebatizada de Destacamento de Operações Internas, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOICOD. E com essa nova organização, Amador Aguiar, do Bradesco, conseguiu o que queria: espalhar esse tipo de repressão por todo o Brasil. Mas a história do DOICOD fica para outro episódio. Gente, então peraí, a OBAN virou o DOICOD. Virou o DOICOD. Quando nacionalizou. Assim, quando eles viram que estava dando certo... Porque o Brasil certo, não ia aguentar esse nome Bandeirantes, porque o Brasil não é obrigado a aguentar o nome Bandeirantes em tudo. E como aparentemente estava trazendo resultado, eles falaram, vamos levar para o Brasil, o senhor Bradesco está pedindo e tal, a gente já sabe como fazer. Aí eles meio que criaram um órgão mais oficial do que era. A Bandeirantes era completamente ilegal. Deviam ter muito feito caminhadas de vergonha com essas pessoas, né? Com esses empresários todos, assim, que deram dinheiro para esse tipo de coisa. Deviam ter colocado na Paulista andando. A maldita assim. lei da anistia, né? Deviam ter colocado na Paulista andando, desfilando para as pessoas jogarem merda. Shame. Gritarem shame. Shame. Mas calma, porque antes de terminar essa história, quer saber o que rolou com o Boylissen? Nossa, quero muito. Espero que ele tenha morrido de uma forma horrorosa. Confesso que deu até uma alegriazinha macabra. Macabra. Sim, porque você vai ver. Ele ficou nessa de financiar e participar das torturas por mais um ano. Apesar de Ustra e Fleury insistirem que ele deveria ter proteção, Boylissen se recusou. Porém, a galera da luta armada já tinha se ligado. Caminhões da Ultragraça sendo usados para prisões, a empresa dando dinheiro para militares e o presidente indo sempre na sede da OBAN. Em 1971, Carlos Lamarca, da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, ordenou o sequestro de Boylissen, mas Carlos Eugênio Paes, do MRT, o Movimento Revolucionário Tiradentes, ordenou seu justiciamento. No dia 15 de abril de 1971, o MRT e a ELN, Ação Libertadora Nacional, cercaram Boylissen na Alameda Casa Branca, em plena luz do dia. Nossa, na rua que morreu Marighella. Sim, e fizeram um massacre. O empresário foi morto com 5 tiros de fuzil nas costas. Seu corpo caiu no meio-fio e um dos membros da ANL disparou mais 19 tiros em sua cabeça. Nossa. Era a vingança pela morte de Carlos Marighella, ali mesmo naquela rua, 2 anos antes. Nossa, eu sabia onde que o Carlos Marighella tinha morrido, tá? Eu quero ponto ainda. E Carlos Paes, do MRT e líder daquela ação, deu o famoso tiro de misericórdia. Peraí, ele morreu com 19 tiros, mas 25 tiros. Ao todo foram 25 tiros no gringo que adorava a tortura. Eu achei um pouco excessivo, porque você não precisa dar 25 tiros numa pessoa. Mas sabe? eles odiavam o cara assim num grau, porque ele... Eu sei, mas o cara tem filhos, né? Tipo, você não precisa dar 25 tiros na cabeça de alguém. Desculpa. Eu achei a morte meio merecida, assim, confesso. Eu não sou a favor de pena de morte. Eu preferia que esse cara tivesse sido preso, sinceramente. Mas ele não seria, então... Nunca. Como ninguém foi, graça, assim. Nunca. Como ninguém foi. Mas eu preferia, sinceramente, que ele tivesse sido preso. A ter morrido. Mas como ele não seria nunca preso, então vamos lidar com... Morreu. Foi justiciado. Já foi tarde. Vamos lidar com já foi tarde. Aliás, tem um documentário sobre o Boylissen, chama Cidadão Boylissen. Você encontra no YouTube esse documentário. E ali você descobre que em sua pré-adolescência, o Boylissen adorava ver os professores castigando outros alunos. O problema mental já era de longa data, então. Enfim, tudo foi muito violento, mas no final das contas foi bem... Ele fez por onde? Foi merecido, né? Sim. E é engraçado que nesse documentário, no meio daquele jeitão meio gagá dissimulado, o FHC solta essa, assim, mais ou menos, que tipo... tem que ver que tal, cada um escolhe o seu lado e tal, e aí às vezes as coisas acontecem e tal, tipo, ele rolou mereceu também, assim, com um sorrisinho torto na cara. Enfim, essa é a história da OBAN, com esse Sr. Boylissen. Gente, que história horrorosa. O que você acha, Camila? Acho horrível. Acho que assim, o Estado criar um lugar de tortura para torturar civis, um princípio de milícia, né? Eles pegaram um cara que... Ele já era o Sérgio Fleury também era do DEIC, depois ele foi do DOPS, que era a galera que já atacava antes da criação da OBAN. Pegaram os malucos, criaram uma... É tipo o equivalente ao presidente agora chamar as milícias para controlar quem detesta ele. É basicamente isso. Vai ser uma organização completamente ilegal,
E aí, quando funcionou, os militares resolveram que, não, vamos criar uma sigla bonita para... na verdade, é como a milícia digital, né? Só que agora, em vez de você torturar e matar, você malha a pessoa digitalmente. Sim, até acabar com reputação. Você mata reputações, né? Sim. A partir de um bando de robô e de dinheiro de empresários também, porque a gente sabe que tá rolando dinheiro de empresário para acabar com reputações, fazer ameaças de morte, destruir psicologicamente pessoas a ponto de elas terem que sair do país. Você não precisa mais de uma pianola para fazer isso. Não é uma tortura física, né? É uma tortura psicológica, assim. E uma tortura de reputações, né? Porque a reputação vale tudo, muito hoje. Sim. Enfim. Mas enfim, o Brasil deveria, em algum momento, rediscutir seriamente a lei da anistia. Nossa, eu totalmente a favor. Tirar tudo isso os esqueletos tudo do armário. Sim, e fazer museus. Apontar dedos, mostrar, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo. Ele pode até justificar que não queria que grupos socialistas, comunistas assumissem o poder, porque ele era um empresário e tal, mas isso não dá carta branca para ele ir lá e comprar aparelhos de tortura contra... Não, é como... Deveriam agir como a Alemanha age com o seu momento mais negro da história, assim, sabe? Quando o Estado virou criminoso, você bota na cadeia e faz memorial, faz museu, mostra para as pessoas para não acontecer de novo. Aliás, assim, da América Latina, o Brasil é o que pior lida, né, com essa... Sim, porque o Uruguai tem, a Argentina tem museu de memória, o Chile tem, sim. E o Brasil só enterra, né? Só enterra. Dizem que nem foi, né? Nada assim. É absurdo. Esse assim. mesmo jornal aí chamou de dita branda, né? Então, esse mesmo jornal... Emprestava o carro, né? Então, esse mesmo jornal agora tá um pouco melhor, né? As coisas vão se alternando. Tá um pouco melhor. Ele continua celebrando um ministro e não gostando do presidente. Fazer o quê? Depende da semana, né? Enfim. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Bom, esse foi o episódio de hoje. Se você quiser falar com a gente, vai lá em www.muitopior.com.br e deixa um comentário nas nossas postagens. Você também pode procurar a gente pelo Facebook, no Twitter, que é o @muitopior. Também temos um canal no YouTube, que você pode ouvir nosso podcast. E ver o comentário das pessoas. As pessoas comentam coisas absurdas. Tem pessoas, elas estão ouvindo. Por que você está dizendo que as pessoas... desculpa, você que comenta no Twitter. No YouTube, continue comentando. A gente gosta muito. Comentários são legais. E que mais? Pode mandar um e-mail pra gente no contato @muitopior.com.br. Manda uma figurinha com bom dia pra nós. Bom dia, né? Criar um WhatsApp. Bom dia, grupo. Bom dia, grupo. E de quarentena, voltaremos semana que vem. Se estivermos bem. Se estivermos bem. Um beijo. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.